dia pessoal, aqui é o Marco do canal 3E. Hoje passei aqui para falar um pouquinho sobre as lareiras que o pessoal não utiliza chaminés. Então são lareiras a gás e a etanol. Vamos ver alguns aspectos sobre esses equipamentos, entender um pouquinho como é que eles funcionam e soluções que podem ser adotadas para segurança desses equipamentos. Vamos ver o nosso vídeo. Então, nas nossas lareiras sem chaminé, nós podemos relacionar as lareiras a gás e a etanol. Então, para entender um pouquinho sobre os equipamentos, vamos conhecer um pouco sobre os combustíveis. O primeiro deles, o GLP, o gás liquefeito petróleo, ou gás de cozinha, como é conhecido. Ele é feito a partir do fracionamento do petróleo, então a parte mais nobre do petróleo, os gases mais leves, produz o GLP. Sua combustão produz muito pouco contaminante, por isso ele é utilizado na cocção de alimentos, às vezes em espaços fechados, e na produção industrial, onde os processos exigem, não pode haver contaminação. A comercialização dele é feita em botijões de 13 kg e 45 kg, geralmente para residências, e para prédios e instalações industriais em tanques estacionários abastecidos a granel. O problema do GLP é que é feito do petróleo. O petróleo tem seus dias contados, então não é um produto renovável. Ao contrário do etanol, que é produzido através de plantas. Então, o que acontece? O dióxido de carbono da atmosfera é absorvido pelas plantas na fotossíntese, o carbono fica nas plantas e o oxigênio é liberado no meio ambiente. As plantas vão para a usina, onde é produzido o etanol, e o etanol é queimado em uma lareira, gerando dióxido de carbono e água. A água vai para a atmosfera naturalmente e o dióxido de carbono volta para o início do processo, vai ser absorvido pelas plantas pela fotossíntese. Então cria-se um sistema completo e permanente. Por isso até esses equipamentos são chamados de lareiras ecológicas, porque o processo é um processo renovável. Tem uma vantagem também, porque na sua combustão não gera resíduos como o gás, e ela tem talvez um problema e talvez uma solução, que é a quantidade de combustível pequena, então necessita de um abastecimento mais frequente do que o GLP. Mais tarde vamos ver que isso aí pode ser uma vantagem. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre o processo da combustão. Então, quando a gente tem um combustível sendo queimado, o seu comburente é o oxigênio. Então, o oxigênio vai alimentar a combustão. À medida que cessa o oxigênio, o fogo apaga. Ou quando acaba o combustível também, o fogo apaga. No processo da combustão é gerado vapor d'água, energia e dióxido de carbono e, em alguns casos, monóxido de carbono. Na combustão desses dois combustíveis, o gás e o etanol, a quantidade de monóxido de carbono é muito pequena e vai depender muito da regulagem do queimador. Então não é que ela não existe, ela é bastante pequena. O que acontece quando nós temos num ambiente fechado, temos um equipamento gerando combustão, nós temos mais um outro organismo que também gera combustão, que é o corpo humano. Como é que funciona a combustão no corpo humano? Então, nós absorvemos o oxigênio na respiração, vai para os pulmões, dos pulmões, através do nosso sistema circulatório, pelas artérias, o oxigênio é levado para as células, realiza o processo de combustão nas células e o dióxido de carbono volta pelo nosso sistema venoso, vai para os pulmões e nos pulmões o dióxido de carbono é eliminado
para a atmosfera. Então nós temos no mesmo ambiente uma lareira que gera um processo de combustão e nós temos o corpo humano que também gera combustão para sobreviver. Isso pode gerar alguns problemas. Então, quais são os problemas maiores no processo da combustão? O primeiro deles, que é a geração de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás tóxico, e esse aqui pode causar morte, porque o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina das hemácias de forma definitiva. E a reação que ele cria, ela não se desfaz até o fim da vida das hemácias. Então o que acontece? Quando o oxigênio vai ser trocado nos pulmões, o monóxido de carbono ele ocupa o espaço que o oxigênio ocuparia para levar o oxigênio para as células, né? E é aqui que cria problema e risco de morte. Outro problema que nós podemos ter é a diminuição de oxigênio do ambiente. Então, quando nós vamos para um ambiente onde o nível de oxigênio é muito mais baixo, isso ocorre muito com alpinistas quando sobem uma montanha, a quantidade de oxigênio é menor, conforme a altura. E os sintomas da hipóxia vão depender da concentração do oxigênio. Os sintomas dela são fadiga, sonolência, tontura, dores de cabeça, euforia, pode provocar alterações no tato, na visão, no discernimento, no raciocínio e tempo de reação e na coordenação motora. Em baixa concentração de oxigênio, ele pode provocar graves lesões nos tecidos e, como consequência, a morte. Isso, por exemplo, se tu está numa montanha, isso pode acontecer dependendo da quantidade de oxigênio. Mas tu está dentro de um ambiente fechado, onde tu tem um processo de combustão de uma lareira, a diminuição do oxigênio na combustão que vai também aumentar a quantidade de monóxido de carbono, que é o gás tóxico. Então aqui nós temos duas coisas que vão se somar. Outro problema que nós temos é o excesso de dióxido de carbono no ambiente. E o excesso de dióxido de carbono ele vai gerar dificuldade respiratória e, dependendo da quantidade, ele vai gerar um quadro de acidose respiratória, cujos sintomas são cefaleias e sonolência. Pode também acontecer dispneia, tosse, sudorese, desmaio, cianose, arritmias, taquicardia, tremores e convulsão. E pode evoluir para um quadro comatoso. Então, nós vemos que o excesso de dióxido de carbono no ambiente é uma coisa prejudicial. E o consumo de oxigênio também. Então, vamos ver como é que funcionam os nossos combustíveis na produção de dióxido de carbono. Como diz que eles produzem ou muito pouco ou quase nada de monóxido de carbono, então vamos ver o que eles produzem de dióxido. Então, 1 kg de GLP produz em torno de 3 kg de dióxido de carbono. E 1 litro de etanol produz 1,44 kg de dióxido de carbono. No primeiro momento, nós podemos pensar que o etanol é muito menos contaminante que o GLP. Entretanto, se a gente for analisar o poder calorífico do GLP, nós vamos ver que o GLP ele produz cada quilo 11.130 quilocalorias e 1 litro de etanol produz 6.436 quilocalorias. Se a gente fizer o inverso, então, quantas quilocalorias o meu equipamento produz por quilograma de CO2, nós vamos ver que o GLP produz 3.710 quilocalorias para cada quilograma de CO2 produzido, e o etanol 4.470 de CO2
por quilo de CO2. Então o etanol produz 17% menos CO2 do que o GLP. Então ele acaba sendo um combustível melhor do que o GLP. Entretanto, ele continua contaminando o ambiente. Aí nós chegamos a uma questão que seria a nossa questão principal e a mais importante, que é se é possível utilizar os equipamentos que geram combustão sem utilização de chaminé em função dos problemas que nós já vimos. E a resposta é sim, dependendo da potência dos equipamentos. O GLP já tem uma normatização feita, né, pela norma 13103. Então, as nossas lareiras vão ter alguns requisitos do ambiente, volume e ventilação no ambiente. Conforme o tipo de aparelho, elas vão ser circuito aberto sem duto de exaustão e a exaustão dos gases sem chaminé. Então, a norma, nossos produtos estão dentro da norma. Eles têm também alguns requisitos de potência. Por exemplo, uma lareira com 4.000 quilocalorias, ela pode não ter o sensor de oxigênio, que é um sensor que desliga o equipamento à medida que detecta baixa quantidade de oxigênio no ambiente. Já uma lareira com mais potência, com 10.000 quilocalorias, ela tem que trabalhar com sensor de oxigênio para poder ser liberada. Acima dessas potências, não pode usar sem chaminé. Aqui tem que trabalhar com sistema de chaminé. Então, vamos ver o que são os requisitos de ventilação para as lareiras a gás. Então, quando nós temos uma lareira a gás no ambiente, o primeiro requisito é o volume mínimo do ambiente, que é 6 metros cúbicos. Abaixo disso aí não é permitido colocar uma lareira. Área de ventilação considera-se em torno de 1,5 centímetros quadrados por quilocaloria por minuto de potência dos aparelhos instalados. Então, a nossa lareira de 4.000 quilocalorias necessitaria de uma área total de 100 centímetros quadrados, divididos 2/3 na parte superior e 1/3 na inferior. A nossa lareira de 10.000 seria 250 centímetros quadrados. Entretanto, a norma recomenda uma área mínima de 600 centímetros quadrados por equipamento. Então, abaixo disso não se deve colocar. Outro detalhe, a veneziana inferior não pode estar sua parte superior acima de 80 centímetros do piso, e a veneziana de saída de ar quente não pode estar abaixo de 1,5 m. Nós temos que ter esse desnível aqui mínimo para que ocorra uma ventilação por diferença de temperatura ou efeito chaminé. Então, para garantir uma renovação do ambiente. Outro detalhe importante é que esta área é a área livre, não é a área total da nossa veneziana. Então, quando temos um equipamento maior, como essa lareira italiana, como é que funciona o equipamento? Ele trabalha com 2 chaminés concêntricos. O chaminé externo puxa o ar para a combustão, traz para dentro do equipamento, queima e o gás queimado sai pelo chaminé interno para o exterior. Então, essa lareira ela não gera contaminação do ambiente e não retira ar do ambiente para a sua combustão. As renovações de ar desse ambiente devem ser renovações higiênicas pela quantidade de pessoas que existem no ambiente. Então, aqui um aspecto interessante que se comentou da ventilação higiênica do ambiente. Então, vimos também que como a lareira etanol não é normatizada, e o processo da combustão dela, segundo
As informações é um processo bastante limpo, né, similar à nossa respiração. Vamos estabelecer um paralelo entre uma lareira a etanol, com potência de 4.000 quilocalorias, ela vai equivaler a gente ter 40 pessoas no ambiente onde a gente está. Então, o que a gente pode concluir disso aí? Que nós não devemos utilizar os equipamentos sem ventilação do ambiente. Em GLP, tranquilo, já tem a sua norma, já é normatizado, temos que seguir o que a norma diz. O etanol não tem normatização. O único estudo mais aprofundado que eu encontrei foi do Fraunhofer Institute of Wood Research, da Alemanha, que fala alguma coisa sobre alguns problemas das lareiras a etanol, né? E em função desse estudo do Instituto, eu recomendaria adotar as mesmas regras estabelecidas para o GLP no quesito de ventilação dos equipamentos sem chaminé. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso vídeo, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e dado algumas soluções para a instalação correta desses equipamentos. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.